Levantai os olhos, do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Jesus, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35. Emmanuel comenta essa passagem dizendo: o mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Há que levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam-no a esferas superiores. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Irmão muito amado, que te conservas sob a divina árvore da vida, não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida que deixaste apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto, repara as frondes imortais, balouçando-se ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa e observa que, se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito, na direção dos céus. Na lição de hoje aprendemos com Emmanuel acerca da necessidade de levantarmos os nossos olhos para enxergarmos horizontes mais amplos e a vontade da providência divina em nossas vidas. Emmanuel, nessa página, nos ensina que, no mundo, estamos cheios de trabalhos ligados ao estômago e de emoções relativas ao sexo. Ambos têm função sagrada, mas nós não podemos estacionar em um ou em outro. Devemos levantar os olhos e vislumbrar zonas mais altas, colhendo valores novos. Porque a vida não se resume ao fenômeno da alimentação, da nutrição, e nem tampouco à continuidade da espécie. Precisamos nos dedicarmos ao serviço de iluminação espiritual, reclamando valiosos conhecimentos de esferas superiores. Emmanuel ensina que as verdades eternas demonstram que a felicidade não é um mito, que a vida não é esse período curto de manifestações na terra, que a paz é um tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a destinação das criaturas. Mas para isso, nós precisamos erguer os nossos olhos, elevar o nosso entendimento e santificar os nossos raciocínios. Emmanuel então nos exorta a acender a lâmpada sublime da fé acima das sombras, nos chamando de irmãos muito amados,
que estamos reencarnados na árvore da vida. Não fixemos somente nos frutos das oportunidades que deixamos apodrecer. Não nos encarceremos no campo inferior, contemplando tristezas, fracassos, desenganos. Olhemos para o alto, reparando as árvores imortais que balançam ao sopro da providência divina. E se nos dedicarmos à ceifa, à colheita, observaremos que, se as raízes ainda estão presas ao solo, os ramos dessa árvore estão cheios de frutos que avançam no infinito, na direção do Criador. Com essa bela linguagem poética do professor Emmanuel, o instrutor espiritual de Chico Xavier e de tantos outros que se dedicam a essa doutrina, reflitamos sobre essa mensagem, especialmente no que tange à necessidade de elevação espiritual. Através do estudo, através da oração, mas principalmente através do exercício da caridade, da fraternidade. Buscando elevar nosso pensamento, mudar de sintonia, evitar os programas, os filmes, as atividades que fazem o nosso espírito se arrastar sobre a terra. Nos dediquemos, portanto, a atividades que elevam a alma, a conversações dignas que preservam a boa vontade e o bem-estar da vibração dos locais que convivemos. Ouçamos, portanto, o conselho de Emmanuel, para que sigamos na terra cultivando o bem, a fim de colhermos felicidade, que não é um mito, mas uma realidade do futuro. Graças damos ao nosso Senhor hoje e sempre, e que Ele possa prosseguir nos abençoando, enviando os seus emissários e tantos outros que têm um único objetivo: auxiliar-nos ao avanço espiritual, a fim de que alcancemos a felicidade real. Que assim seja.